irmãos mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler 3 versos, 18 ao 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Pai, nós clamamos que a Tua presença, que já manifesta, está entre nós, esteja nos abençoando, tocando o nosso coração, e o Teu Espírito encontre espaço para traduzir a Tua vontade, a Tua palavra em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar do ministério da reconciliação, que é o que diz aqui no versículo 18. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação, o próprio dicionário nos indica que se trata de uma resolução de conflito, restauração de relacionamento. Só existe reconciliação porque houve um conflito, porque houve uma quebra de relacionamento. Então é preciso uma reconciliação. Então isso sempre traz a ideia de restauração. Havia algo quebrado, havia algo rompido, havia um conflito, e esse conflito precisa ser resolvido através de uma reconciliação. Duas partes em conflito, a reconciliação busca estabelecer de novo a harmonia e a paz entre elas. O texto que acabamos de ler, ele nos diz claramente que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, que reconciliação é essa que ele está falando? Havia um conflito, na verdade, há um conflito entre os homens, entre a criatura e o seu Criador. Nós entendemos bem isso porque em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nós encontramos um texto que diz que todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Então, criou-se uma cisão. Lá no livro do profeta Isaías, tem um texto que eu gosto muito, que diz que não está encolhida a mão do Senhor para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então os nossos pecados, a nossa vida de pecado, que é natural entre nós, a gente diz, você está me chamando de pecador? Estou. Eu também sou. Todos nós nascemos assim, com essa tendência ao pecado. E isso vai nos afastando de Deus. Para resolver esse conflito, o próprio Deus resolveu a situação através da reconciliação em Cristo Jesus. E isso está explícito também no texto que lemos, no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, qual é que é a solução do problema? Em Cristo, nossas transgressões foram apagadas e há a possibilidade da reconciliação. Ela está disponível. E essa palavra de reconciliação foi entregue a quem? A nós. Nós temos o ministério da reconciliação. Jesus nos confiou a palavra da reconciliação. Aí vemos assim, ministério, quando a gente não ministra, se é algum ministro, quando nós olhamos na parte política, ninguém quer ser ministro. Mas se você olhar na parte religiosa, existem muitos ministérios. Existe o ministério da palavra, que é o que eu estou exercendo aqui agora. Existe o ministério de louvor, que foi exercido ainda há pouco. Existe o ministério de ação social.
existem vários tipos de ministério de serviço, existem vários, não apenas social, mas o próprio serviço da igreja, de atendimento a vários tipos de necessidade. Existem vários ministérios dentro do corpo de Cristo, vários ministérios, e cada um deve escolher, ou pode escolher, aquilo que Deus lhe deu o dom para fazer. Eu posso até exercer outros ministérios, mas não farei tão bem quanto aqueles que Deus me deu o dom para fazer. Mas são diferentes. As próprias cartas do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, Romanos, em Efésios, também fala sobre um corpo. E o corpo tem várias funções, e nós podemos exercer funções diferentes. Porém, esse aqui, quando a gente pensa que ministério é um serviço, é um dever, é uma tarefa, uma atividade, uma ocupação exercida por alguém, assim, eu posso exercer diversas funções, mas essa aqui é específica e ela é para todos. Não é alguma coisa assim, eu só sirvo no ministério do louvor. Esse aqui é para todos. É o ministério da reconciliação. Foi distribuído a todos os crentes, não a alguns, a todos. A responsabilidade de levar Jesus às pessoas e avisar ao mundo que Deus providenciou a reconciliação. Então, como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade e o ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Deus exorta as pessoas através de nós. Já parou para pensar nisso? Para onde eu tirei isso? No versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Diz, olha, eu providenciei isso, agora em meu nome, você vai exortar as pessoas. Exortar no sentido de estimular as pessoas. Olha, tem solução para o seu problema, o seu distanciamento de Deus, o julgamento futuro devido ao seu pecado está resolvido, porque Jesus pagou o seu pecado. E termina o versículo 20 com uma solicitação: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus está exortando as pessoas através de nós, por nosso intermédio. Isso é muito sério. Nós somos a voz de Deus para essas pessoas que precisam da reconciliação com Deus. O que eu preciso fazer? Agora, em vez de ministério, se você é um embaixador de Cristo, aí ficou mais importante. Agora eu sou um embaixador, não sou ministro. Ficou mais sério, ficou mais chique, né? Como é que eu posso ser um embaixador de Cristo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer com um embaixador de Cristo? A primeira coisa, e a mais óbvia, é que eu preciso falar de Jesus para os outros. Eu estava vendo um videozinho que eu recebi, nem sei, foi um irmão aqui da igreja que eu postou lá no grupo de homens da EBP, de um pastor falando que, uma estatística que não sei de onde ele tirou, que apenas 5% dos crentes falam de Jesus para as outras pessoas. Os outros 95% não falam nada, se omitem. 5%. Então você imagina que um ministério que era para 100% só é exercido por 5%, em vez de 100%. As pessoas não falam de Jesus. Nós precisamos, mas como é que eu não sei, eu sou tímida. Não se preocupe com isso. Existe uma multidão de maneiras de você anunciar Jesus. Você pode distribuir um folheto. Você pode participar de um pequeno grupo na sua casa, convidar um vizinho. Você pode participar de um culto livre na rua, convidando as pessoas. Isso já é um pouco ultrapassado para esses tempos, mas na minha época de jovem acontecia muito. Algumas novelas, que eu não vou nem mencionar o nome, debochavam disso, né? Eu tinha um colega da faculdade que disse: e aí? Chegava na segunda-feira, foi bater bumbo na praça ontem? Porque tinha uma novela que aparecia uns crentes batendo bumbo na praça para anunciar o Evangelho. Mas era assim que se fazia. E muita gente se converteu assim. Muita gente ouviu falar de Jesus assim. Aí depois os meios de comunicação mudaram. Você foi para a televisão, primeiro para o rádio, depois para a televisão, agora para a internet. Existe uma multidão de maneiras de você falar de Jesus. Mas você tem que fazer. Assim, já que existe uma porção de maneiras, eu não faço nenhuma. Então você não está fazendo o seu papel de ministro, de embaixador de Cristo. Nós temos uma multidão de maneiras para fazer. Primeiro, nós temos que ter a atitude de fazer. Seja qual for o método, qual que estiver a seu alcance, você pode anunciar a Jesus.
até mesmo uma camisa escrita sobre Jesus, um testemunho escrito na sua camisa. Eu tenho vergonha. Jesus quer que ele tenha vergonha de falar dele na frente dos homens. Ele também não vai anunciar diante de Deus o nosso nome. Nós não podemos ter vergonha de falar assim: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Então nós podemos fazer isso de um monte de maneiras, mas o interessante é que, embora sejam muitas maneiras de fazer isso, só existe uma única história a ser contada. Você pode contar ela de um monte de maneiras diferentes, mas é uma história só. E diante dessa história, você deve apresentar Jesus de tal forma que a pessoa que está ouvindo, ela precisa saber que tem que tomar uma atitude. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31 foi o que Paulo disse para o carcereiro de Filipos, quando ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Não faz muito tempo que eu estava aqui, bem em frente aqui à igreja do Sul, um andarilho, e ele veio com aquelas filosofias, assim: não, porque todos são filhos de Deus. Eu falei: não, nem todo mundo é filho de Deus, nós todos somos criaturas de Deus. Filho, Deus só tem um, que é Jesus. Ele é o Filho unigênito. Agora, nós podemos nos tornar filhos por adoção. Como? Aceitando o Filho unigênito. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Só aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Os outros são criaturas. É o que diz a palavra. E ele ficou pensativo. Então a ideia falsa de todo mundo é filho de Deus, não. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus só teve um filho, Jesus. E nós todos que aceitamos o seu filho, nos tornamos filhos adotivos. Esse é o evangelho que devemos anunciar, o ministério da reconciliação. Mas não é só isso, aliás, muito longe disso. Se você é um representante de Deus, se você é embaixador de Deus, você tem que agir como tal. Já imaginou se eu sou embaixador de Jesus? Todo mundo chega assim: o quê? Você? Você não? Os escândalos acontecem por aí direto, né? Infelizmente, que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 24 e 25, infelizmente tem sido muito válido. Por causa de vocês, o nome do Senhor tem sido blasfemado. Essa semana mesmo escutei um líder evangélico falando uma besteira enorme, saiu na internet, uma crítica. Quando começam a se falar: você vai falar de Jesus? Não, eu conheço fulano, ciclano, que é tal igreja tal, e começa a citar aquele monte de escândalo. Pessoas que deviam ser embaixadores de Jesus estão levando o nome do Senhor a ser blasfemado, porque não dão um bom testemunho. O que Jesus disse para os seus discípulos? Estudamos na escola dominical no domingo passado. Você tem que ser sal e luz. Sal e luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como embaixadores de Cristo, nós temos que ser sal e luz. Nós não podemos anunciar simplesmente um evangelho de reconciliação quando eu mesmo demonstro que não estou reconciliado. Estou sendo hipócrita, mentiroso. Já existe uma reconciliação, talvez ela seja boa para você, porque para mim não adiantou nada. Eu continuo do mesmo jeito. Nós temos que ser sal e luz para sermos embaixadores. Como eu disse no início, Deus confiou que nós os exortássemos as pessoas em nome dele. Isso é uma responsabilidade muito grande. Precisa ser bem feito. Precisa ser feito com qualidade. Nós precisamos ser sal e luz. O sal, ele não apenas realça o sabor, mas ele purifica. O sal tem várias funções. Uma delas é purificar. A luz é para orientar. A luz é para clarear, para mostrar as coisas. É assim que nós devemos ser. Nós não podemos dar motivo de escândalo para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios 6:3. Não dando nenhum de nós motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O nosso ministério de reconciliação pode ser censurado se nós temos motivos de escândalo. Quem é você para falar isso? Não deveria estar falando isso. Pois é, faz sentido.
quando nós não juntos de escândalo, mas se nós temos uma vida reta diante do Senhor, e nós estamos procurando ser sal e luz, nós temos a autoridade de sermos ministros do Senhor. Em terceiro lugar, se nós somos ministros de reconciliação, nós não podemos ser instrumentos de divisão e contenda, certo? Se eu vou ser ministro de reconciliação, eu acabo assim, olha, é muito simples de entender. Eu não estou aqui para pregar a minha igreja, estou aqui para pregar Jesus. Não interessa, eu não vim aqui falar da igreja católica romana, da igreja grego-ortodoxa, da igreja cópita, da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus. São maneiras diferentes de adorar a Deus. O ministério da reconciliação é Jesus. É Jesus. Se eu começo, não, mas a minha igreja é a única que está certa. Os outros, na verdade, é meia boca. Se quiser ir para o céu, você vai para a minha igreja. Isso não é reconciliação. Isso já é divisão. Então, muita gente acha que está propondo uma reconciliação e, junto com a reconciliação, propõe divisão. Isso não é reconciliação. Você já está propondo divisão? Reconciliação é entre as pessoas e Deus, através de Jesus. A igreja é só uma maneira de organização. Você não pode pregar a igreja como se fosse um ministério de reconciliação, porque não é. A reconciliação é entre o pecador e Deus através de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e leiam. Vamos ler juntos Tiago, capítulo 3, os versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Tiago 3, versículos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante um digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso e há confusão em toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeiam frutos da justiça para os que promovem a paz. Nós não podemos ter sentimento faccioso. Nós não podemos ter invejas, não podemos ter coisas ruins achando que isso é fruto da inteligência, aqueles argumentos que a gente usa que são humanos. Aqui diz que isso aí é terreno e demoníaco, porque a sabedoria que vem do alto é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa promove a reconciliação. Essa promove a reconciliação. Devemos evitar não apenas as contendas, mas também ter uma atitude proativa de reconciliação. Ou seja, não apenas tenho que evitar a contenda, mas eu tenho que tomar atitude para que as contendas sejam desfeitas. O pastor Matosinho falou sobre isso na semana passada, quando ele citou Mateus 5,24. Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. O seu irmão tem uma coisa contra você? Se ele quiser pedir a mim, pede perdão, eu peço. Não, você tem que tomar a iniciativa. Mas eu não fiz nada. Mas o ministério da reconciliação é seu. Se você reconhece que você é o ministro da reconciliação, não interessa que você é inocente. Sim, eu quero reconciliar. Eu quero promover. Pode ser que a pessoa nem queira, mas aí é uma decisão dela. A minha parte é buscar a reconciliação, apresentar a reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Temos que ter uma atitude proativa, não apenas evitando o escândalo de causar a divisão, e quando ela acontece, que muitas vezes acontece mesmo sem a gente querer, nós devemos ser proativos e de tomar a atitude, a iniciativa de resolver a situação e acabar com a contenda. Onde a contenda não há paz, onde a contenda, o Espírito de Deus não pode trabalhar ali, porque a contenda. Nós somos ministros de reconciliação e não instrumentos de contenda, instrumentos de reconciliação.
Por último, eu coloco normalmente por último aquilo que eu acho mais importante. A melhor maneira de promover a reconciliação é contando o que Jesus já fez por você. Eu gosto muito do texto, às vezes até me identifico com ele, que está em Marcos, no capítulo 5, onde Jesus encontra um endemoniado, o famoso endemoniado gadareno. Ele não estava com um demônio só, estava com uma multidão de demônios. As pessoas fugiam com medo dele. Era uma pessoa que estava numa situação horrível, do ponto de vista humano, sem solução. Jesus expulsa os demônios. Ele estava totalmente fora da casinha, né, como se costuma dizer, totalmente enlouquecido com o endemoniamento, volta ao normal, estava nu, passou a estar vestido, se alimentando, conversando normalmente. E por último, Jesus estava só de passagem, ele se oferece para ir junto, ele quer ir junto com Jesus. O que ele não quer disso? Depois de uma situação, o sujeito já não tinha mais nada na vida, estava andando pelos sepulcros, todo mundo tinha medo dele. Era uma pessoa que estava há muito tempo naquela situação horrível. Eu quero ir junto com o meu Salvador. E Jesus tinha uma outra missão para ele. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo quanto o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, tá? Tudo o que Jesus lhes fizera. E todos se admiravam. Será que esse homem conseguiu muita reconciliação com o Senhor? Sim. Como? Ele era um grande pregador? Provavelmente não. Mas ele tinha algo muito importante para contar. O que Jesus fez por ele. Eu tenho algo para dizer de Jesus, muito mais importante do que conhecimento teológico. É dizer assim, eu posso falar de Jesus porque ele fez isso e isso por mim. Ele tinha um testemunho poderoso para dar. Vai para a tua casa, anuncias tudo quanto o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Muitas pessoas se sentem fracas para anunciar Jesus, porque olham para as suas vidas e não percebem a ação de Deus sobre suas vidas, não tem nada a apresentar. Na verdade tem, eles não entendem que não tem. São fracos, não. Jesus me abençoou, eu era assim, eu era perdido. Eu antes estava perdido e eu fui achado. Eu estava cego e agora eu vejo. Eu vivi em trevas. Eu fui levado para o reino do Filho do seu amor. Muita coisa mudou. E eu posso dizer, Jesus mudou a minha vida. Esse testemunho é a maneira mais eloquente e poderosa de você levar a reconciliação. Porque as pessoas dizem, eu quero também. Eu também quero. Eu também preciso. É isso, então eu também quero, eu também passo por esses problemas, eu também quero Jesus. A melhor maneira do ministério da reconciliação, a mais poderosa maneira, é anunciar o que Jesus tem feito por você. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Muitas vezes, isso já aconteceu na minha vida pessoal e tenho certeza que muitos podem dar os testemunhos. Você não precisa sair batendo de porta em porta para dizer, olha, Jesus transformou minha vida. Porque as pessoas te observam. Você é observado. E quando as pessoas estão precisando assim, quem poderia me ajudar? A fulana. Eu vejo como ela se comporta diante dos problemas. Tem algo diferente lá. Como é que você consegue enfrentar essa situação? Me conta o segredo. O segredo é Jesus. Eu estou sempre pronto a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que eu tenho. Porque Jesus transformou a minha vida. Jesus fez muito por mim. Na verdade, Ele fez tudo. Sempre foi Ele, nunca fui eu. A iniciativa sempre foi dele. A bênção partiu dele. Eu vivo da misericórdia e da graça, não da justiça. Justiça por justiça, não fiz nada para merecer. Eu vivo da misericórdia e da graça. E as pessoas olham, mas como que pode? Me explica isso aí. Eu tenho que estar pronto para responder. Essa semana, a turma, entrou numa discussão. Eu fiz um post lá dizendo que a gente tinha que agradecer a Deus por tanta gente morreu e eu não, no caso lá do Rio Grande do Sul. E aí a gente começou a debochar, dizendo que Deus era omisso, que Ele deixou todo mundo morrer. Uma discussão sobre Deus, aquelas discussões filosóficas que não eram nada. E eu fiquei pensando assim, pois é,
Eles estão discutindo algo filosófico que eles não podem medir. E eles não têm conclusão nenhuma a chegar. E aquilo que eles podem medir? E os milagres? E os milagres? E as profecias? E as coisas maravilhosas que Deus faz? E tudo você encontra um endemoniado. Como você explica? Deus não existe, isso aí não pode acontecer. Mas está acontecendo diante dos meus olhos. Aquilo que não podia acontecer está acontecendo diante dos meus olhos. Vai explicar como? Esse tipo de coisa de você dar a resposta, porque existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Você pode não entender. O que faz muito sentido, porque a criatura não é capaz de entender o Criador. Isso é normal. Mas eu preciso estar pronto para responder a todo aquele que me pedir a razão da esperança que tem em mim. Quando isso acontecer, eu estou sendo um bom ministro da reconciliação. Eu estou promovendo reconciliação. Eu promovo reconciliação quando eu conto as coisas, as maravilhas que Deus tem feito na minha vida, o que Jesus representa na minha vida. Eu tenho sido um bom ministro de reconciliação. Quando eu estiver pronto a responder, quando as pessoas me procurarem assim, eu preciso de uma orientação, o que eu posso fazer, como é que eu saio dessa? Eu vou te apontar o caminho. Na palavra de Deus tem o caminho. Por isso eu preciso estudar, eu preciso vivenciar. Como ministros do Senhor, todos nós somos ministros, não da palavra, talvez não do louvor, talvez não ministro de serviço, mas ministro da reconciliação. Esse ministério não apenas geral para todos nós, é uma solicitação de Deus para cada um de nós. Não é exatamente uma opção, uma obrigação. Mas para aqueles que a põem em prática, eu gostaria de ler um texto que fala muito ao meu coração também, para encerrar essa breve meditação, que está no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como estrelas sempre e eternamente. Você vai conduzir pessoas à justiça com o seu ministério de reconciliação, então você está incluso aqui para refugir como o fulgor do firmamento, porque você cumpriu o seu ministério, que Deus lhe deu, o ministério da reconciliação em Jesus, e muitos chegarão ao Senhor através de você. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Edifica-nos através dela. Fala ao nosso coração, Jesus. Nós não somos dignos desse ministério, mas tu nos fizeste digno, porque tu morreste por nós. Com teu sangue nos lavaste e nos apresentaste diante de Deus, puros, sem mácula, prontos para o serviço de levar a outros também a teus pés, e possamos fazer isso dignamente, porque o fazemos em teu nome. Amém.